E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nós aqui do Papel de Pão de volta. Agora a nossa segunda temporada. Passamos um tempo aí de férias longas, né? Mas agora estamos de volta e com coisas boas vindo por aí também. Agora com um novo parceiro, o canal Paradoxo Central, que também tem muita coisa boa lá nesse canal. Inclusive, tudo que a gente fizer aqui pelo Papel de Pão vai estar lá nesse canal também, tá ok? Quero agradecer a vocês por estarem conosco em mais esse episódio e vamos lá. Hoje nós queremos falar, já um pouco tarde, né? Mas queremos falar de ano novo, tudo novo. E hoje aqui comigo, meus amigos Rafael, Vinícius e Jones, para podermos pensar um pouco a respeito disso. Obrigado, meus amigos, por vocês estarem aqui. E bora nessa. Quero saber de vocês a respeito desse ano novo, tudo novo, ou talvez a gente pudesse pensar, né, vírus novo, tudo novo, porque reviravolta que a gente teve aí, né, na história mundial foi uma coisa muito louca. Mas quero saber de vocês, o que vocês esperam para esse ano? Ou talvez a gente pensar um pouco a respeito de o que seria esse novo? A gente está falando de ano novo, claro, ano 2021, mas vocês pensam em coisas novas para a igreja, sonham coisas novas para vocês, para a vida de vocês, o que está a questão de planejamento? Mas vamos lá, o que vocês esperam para esse ano? Bora? Não quero falar nada? Esperamos um vazio existencial. Tá esperando o que porcaria esperamos? nenhuma, né? Nada. Apenas sobreviver. Pessoal, o que consola vocês? Nada. Nada. Bora lá de novo, vai, eu vou começar a dar nomes aqui. E aí, Jones, o que você espera para esse novo ano? Para este ano de 2021, eu tenho esperado, primeiramente, o fim dessa pandemia. Acho que é isso que nós todos esperamos. É interessante quando nós falamos de ano novo, vida nova, ou ano novo, projetos novos, que sempre na nossa vida tem uma quantidade X, a gente não consegue mensurar em porcentagem, como se fosse 30% de projetos, 30% de coisas que a gente tem que deixar, 30% que a gente tem que continuar e 30% que a gente tem que renovar. Não é assim que funciona. Mas sempre tem uma quantidade de coisas que precisamos abandonar, coisas que estávamos fazendo no ano anterior, que estava desgastando a nossa alma, desgastando o nosso tempo, tirando a nossa paz. Então tem que deixar, aproveitar essa virada de ano para abandonar mesmo. E algumas coisas que devem ser continuadas, projetos que devem ser continuados, renovados, renovar o ânimo para continuá-los, e projetos novos, sim. E uma coisa que eu tenho tido muita consciência em pensar é que nós precisamos tomar cuidado com os projetos novos, não começar muitos projetos, porque nessa época de pandemia que vivemos, a luta ainda está grande, a gente não vai dar conta de tudo o que sonhamos e almejamos. Então, espero pouco, mas espero fazer o pouco novo com profundidade. Rapaz, foi bonito. Gostei de ver isso aí, Jones. E você, Vinição, o que você está esperando para esse ano? Cara, domingo agora eu estava com o pessoal da Igreja Presbiteriana Renovada, pensando justamente sobre essa nova igreja, pensando sobre essa perspectiva do novo, diante do cenário que a gente está vivendo, né? E eu trouxe 4 perguntas que eu acho que servem tanto para quem está pensando em igreja, quanto quem está pensando na vida, quanto quem está pensando numa realidade profissional. Essas perguntas não são minhas, são perguntas de um pastor chamado Andrés Garça, lá do México. Ele diz o seguinte: o que a gente precisa pensar? 4 perguntas que nos fazem refletir sobre isso. O que estamos fazendo e devemos continuar fazendo? O que estamos fazendo e que precisamos parar de fazer? O que estamos fazendo e precisamos continuar de novas maneiras, e o que não estamos fazendo e precisamos continuar ou começar a fazer. Eu tenho pensado muito sobre essas perguntas na minha vida, na vida da igreja, de forma muito especial. Porque eu acho que existem coisas que não é que nós precisamos abandonar, mas coisas que nós precisamos fazer de uma forma diferente, de uma maneira diferente. Existem coisas, sim, que nós precisamos abandonar e existem coisas que nós precisamos começar a fazer. Eu acho que isso parte de um processo de reflexão. Eu até brinquei lá, conversando com o pessoal,
que eu não estava levando resposta nenhuma, estava apenas tentando fazer as perguntas certas. Eu acho que é Você isso só que a gente jogou a precisa bomba fazer. lá, né? Lançou o problema e o pastor lá que ia se virar depois, né? Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Eu acho que a gente precisa. Se vai ser um ano novo, se vai ser uma nova realidade, é claro que essa nova realidade não está necessariamente ligada ao ano novo, apenas a gente faz isso de maneira cultural, né? Mas a ideia é, eu preciso então refletir de maneira profunda sobre isso, como o Jones acabou de dizer, né? Show de bola. É bom a gente pensar nisso, porque até falei com a igreja aqui, né? A respeito dessas coisas, que tem alguns eventos que acontecem na nossa vida que fazem a gente parar para refletir um pouco, né, sobre o que a gente está fazendo, como é que a gente está tocando a vida aqui. Uma delas é doença. Doença faz a gente parar para pensar nisso. Cara, eu quase perdi tudo, né? Será que eu estava pronto, assim, sabe? Deixei a casa organizada aqui, deixei a casa arrumada, porque Deus ia me levar. E outros desses eventos também eu acho que é aniversário e ano novo. A gente espera, cara, mais um ano se foi, né? Que rápido que passou. Ou então, rapaz, esse ano foi duro, né? Faz a gente pensar a respeito desses planos, se realmente tem algo que precisa ser novo, ou, eu acho que o que a gente vai falar um pouco, né? Se precisa ser somente renovado, que é diferente essa história aí, né? Eu quero passar a bola agora para o Rafa. Como é que estão as expectativas aí, Rafa? Oi, pessoal, bom estar de novo com vocês. Muito legal estar novamente aí nesse desafio nosso de tentar conectar com vocês aí, de poder falar aquilo que o coração de vocês precisa escutar e o nosso também. Esse bate-papo é legal por causa disso. Bom, as minhas expectativas são as melhores, mas não por causa do ano novo. Eu sou um ansioso por natureza. E o ansioso, ele vive lá no futuro, ele não vive muito no presente, não. Então, ele gosta de fazer plano, ele gosta de pensar como é que está na frente, e ao mesmo tempo ficar desesperado quando esses planos não acontecem. Mas eu olho para a situação que a gente viveu em 2020 como uma grande oportunidade de perceber que aquilo que a gente considerava como normal, aquilo que a gente considerava como estável, né, uma realidade estável, Deus mostrou para nós que não é bem assim as coisas. E quando a gente consegue observar a história com mais cuidado, a gente percebe que nós estávamos numa situação anormal. A pandemia trouxe essa realidade que o mundo é um caos. O mundo é um caos. E talvez os planos que a gente tem agora para frente, eu tenho pensado bastante nisso, são planos mais concretos, são planos mais realísticos, são planos que têm mais a ver com o mundo em caos do que o mundo em instabilidade. A gente começou a pensar na questão de saúde agora, mas há poucos anos atrás, há 2 gerações atrás, eram guerras, era fome, era falta de conforto, era falta de roupa para se vestir. Então, o mundo é um caos e essa estabilidade que a gente viveu durante uns 30, 40 anos aqui no Brasil, principalmente, nos Estados Unidos talvez um pouco mais, essa pandemia falou, cara, as coisas não são bem assim. Vocês têm que estar preparados como igreja, como povo de Deus, para entender que o mundo é o caos, o paraíso não é aqui. Né? O mundo se tornará normal, vamos chamar assim, quando Cristo voltar. Então, as minhas expectativas são as melhores porque eu acho que foi um despertar para muita gente, até mesmo para mim, eu posso dizer. Né? Me dá a possibilidade de realmente pensar naquilo que é novo. E apesar de toda virada de ano a gente pensar no que vai ser o ano que vem, esse ano foi diferente. Essa virada de ano foi diferente. Uhum. Me permita, Rafa, ter um pensamento um pouco diferente a respeito só de uma afirmação que você fez aí, né? Não a respeito do novo, mas que o mundo é um caos, porque talvez ele caminhe para isso, está caminhando para isso, mas a gente fala a respeito de um mundo um caos, eu sei que não é sua intenção, mas parece tirar o que nós chamamos de graça comum, né? Que Deus está segurando tudo isso, que Deus ele está agindo, sabe, em tudo isso. Eu entendo você dizer a respeito desse caos no sentido de que o pecado bagunçou todas as coisas, né? Mas eu ousaria pensar aqui que ainda não é o caos, né? Mas
Deus está cuidando. Deus está cuidando dessa história, assim. Deus, na verdade, eu acho que eu ainda não está tenho segurando essa a visão. mão dele. Ele está fazendo isso. Ele está segurando a mão dele. Ele não está segurando pela graça comum. Ele está segurando o juízo dele. Porque o mundo é um Mas ele vai caos. chegar. Mas ele vai chegar, porque eu acho que se fosse o caos, aí a gente não teria como falar a respeito de bondade, a gente não teria como falar a respeito de certas coisas ainda estarem controladas. Tem um livro do né? Garofalo, tem um livro do Garofalo, não sei se vocês já leram, que é um comentário de Eclesiastes chamado Filtro Solar. Tá? Você pensar que o mundo não é um caos é exatamente contrário à ideia de Eclesiastes, que fala do mundo debaixo do sol. Salomão, e o próprio Garofalo entendendo dentro do seu comentário, vai falar exatamente isso. Nós estamos vivemos no mundo de vaidade, vazio de vazio, que é exatamente o caos que eu acabei de colocar. Só há uma coisa que coloca ordem nesse mundo: os testemunhos do Senhor e a esperança do cumprimento da sua lei. Então, quando eu falo que o mundo é um caos, não é porque eu acho que ele é um caos. É porque Deus mandou um dilúvio uma vez para corrigir isso. Deus levantou a graça através de um homem e não através da graça comum. Então, mas aí a gente não pode, Rafa, falar em questão daquela tríade, né, que hoje, na verdade, é mais um de criação, que é de redenção. Porque, claro que todas as coisas vão ser redimidas, a grande tensão que a gente vive do Jaido ainda não, mas... mas o já é a igreja. O já é a igreja, não é a criação. Certo, mas a gente faz parte desse processo, a igreja faz parte desse processo, a igreja também existe nesse processo. Então, a gente não pode falar de caos eu não falei da igreja. total. Eu falei do mundo. Então, nós precisamos pontuar aqui. Eu acho que vai ficar melhor se você pontuar o que você está chamando de caos e o que seria isso, né? Porque se a gente não está falando de igreja, nem essa questão da redenção, eu vou ter que parar para pregar sobre cosmovisão aqui, porque... Né, então, deixa eu falar do caos. Entende como agentes que atuam junto com Cristo. Deixa eu falar do caos. Vamos lá. As pessoas estão falando de morte. 225 mil mortos aí pela pandemia. Isso é 0,1% da população brasileira. Se você pega a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos 45 milhões de mortos na Europa. Isso, para mim, é caos. Nós, às vezes, não entendemos que o normal desse mundo é a morte, é o desespero. Esse é o normal do mundo. Senão, não há o porquê da pregação da redenção. Tá? Então, quando nós percebemos um mundo que é frágil nas suas estruturas, e 2020 apontou isso para a gente, muito frágil nas suas estruturas. Quando nós temos discursos que falam de salvação numa ciência completamente desordenada e confusa, mostra para nós que a única mensagem que nós temos realmente concreta e verdadeira é a mensagem da redenção em Cristo, que se vê presente na igreja, e por coincidência, eu não acho que isso é coincidência, a igreja tem sido atacada no sentido de que é algo que tem que ser fechado. E o ainda não, que é a volta de Cristo, que isso é aplicado na criação, ele mostra exatamente o brilho ou a glória dessa igreja na volta de Cristo. Aí sim estabelecendo aquilo que é real e verdadeiro. Então, quando eu falo caos, eu estou dizendo que a igreja precisava entender que ela está falando de um outro mundo, de uma outra realidade. Que esse mundo não é um mundo que a gente espera. Na verdade, o mundo que a gente espera é o mundo de Cristo Jesus. E 2020 foi muito interessante para poder pensar nesse sentido. É isso que eu quis dizer. Ótimo. Acho que fica mais claro a gente entender isso aqui. Para a gente não partir para extremos aqui, né? E o que vocês acham disso, gente? Caminhando dentro disso que nós estamos falando aí de planejamento, do esse novo, vamos lá, me ajudem nessa. Nos ajudem nessa. Eu acho que vocês entraram numa discussão muito doida, que metade das pessoas não entenderam para estar vindo de nada, e eu me incluo nessa metade, mas eu quero, tirando a brincadeira, eu acho que é interessante a ideia de pensar que a gente vive no caos,
E se a gente vive no caos, ou seja, no mundo caído, no sentido de que ele não está caminhando para um processo de salvação em si mesmo, mas, pelo contrário, um processo cada vez mais de destruição, e aí baseado justamente no que o Rafa falou, né, e no que você falou também, porque eu acho que vocês falaram a mesma coisa, só que de maneira diferente, porque enquanto a graça comum do Senhor sustenta, a mesma graça também faz com que Deus não derrame da tua ira sobre nós. Então, há duas coisas acontecendo ao mesmo tempo aqui, né? Então, Deus está sustentando a existência, ao mesmo tempo que não destrói ela por causa da sua ira, que já está posta sobre esse mundo, né? E aí, como que a gente deve planejar, então, o dia de amanhã? Porque o que resta, de qualquer forma, é a destruição, né? E aí, mais uma vez, a resposta que vocês dois também apresentaram, que é fantástica, é o Evangelho. É o Evangelho que nos faz pensar o amanhã. E aqui eu acho que tem uma coisa que a gente precisa perceber, e é muito interessante as pessoas que estão nos ouvindo pensar sobre isso. A minha vida, esse renovo, essa nova vida, esse novo tempo, esse pós-pandemia, vai para qual direção? Porque a verdade é que, se tem uma coisa que a pandemia mostrou para nós, é a nossa fragilidade, é a nossa incapacidade de controlar, é a nossa a vulnerabilidade. Então, o que é realmente estável no mundo em que nós vivemos? O que é realmente estável no mundo que nós vivemos é o Evangelho. Então, sendo assim, todos os nossos pensamentos, todos os nossos planejamentos, toda a nossa ideia de futuro deveria ser baseada no Evangelho, na verdadeira esperança que há em Cristo Jesus. E aí sim, a gente fugiria da realidade do caos que a gente está inserida, a gente fugiria da realidade da destruição que virá, a gente fugiria da realidade da vulnerabilidade, da fragilidade que nós, por natureza, já temos, porque nós estaremos alicerçados na verdadeira rocha. Teremos a nossa casa na rocha, né? Para usar aquela ilustração lá, e isso seria realmente fantástico para as nossas vidas. Excelente. Eu creio. Então você não é da metade que não entendeu, você entendeu tudo que a gente falou. Eu só quis brincar, porque vocês falaram difícil demais. Pô, ele trouxe aí, ó, a linguagem, teologia simples para essa nossa vida complicada, né? Cumpriu o papel aqui do papel de pau. Gente, vocês acham que a igreja tem percebido isso? Né? Porque uma coisa é a gente analisar isso daqui, né? A gente que tem debruçado um pouco a respeito dessas coisas, né? De estudar, poder pensar sobre isso, mas a igreja, de forma geral, né? Os cristãos, vocês acham que eles entenderam essa mensagem, esse recado, no sentido de, cara, eu preciso repensar aqui, né? Algumas coisas, eu preciso parar, ou então eu preciso continuar fazendo, ou renovar meus votos com o Senhor, pensar no Evangelho, viver o Evangelho. O que vocês têm vivido aí, sentido isso nas igrejas de vocês? Gustavo, essa pergunta é extraordinária, né? Hoje, pela manhã, estava fazendo a devocional com a minha esposa e eu li aquele texto do joio e do trigo, que o Senhor Jesus é o semeador que plantou uma lavoura para si, a lavoura é dele, e veio o inimigo e plantou o joio no meio da lavoura. É interessante nós pensarmos que na igreja visível, essa que temos aqui, nesse mundo caótico, na igreja visível, na igreja local, sempre haverá pessoas que não são verdadeiras cristãs. E é interessante pensar nisso, porque eu tenho visto muitas pessoas que antes estavam desviadas dos caminhos do Senhor, que estão retornando para os caminhos do Senhor. Essa pandemia motivou essas pessoas a terem um desejo de buscar ao Senhor. Todos os domingos, por exemplo, no meu contexto aqui, tenho recebido visitantes, novas pessoas que estão desejosas de ouvir o Evangelho, porque, de fato, veem no Evangelho a sua esperança, compreendem, mesmo que estavam desviadas em outro momento, mas compreendem que o Evangelho é a esperança do mundo para este momento. Ao mesmo tempo, muitos cristãos mais velhos, cristãos que antes estavam vindo, estão deixando de vir. Né? E eu digo não apenas aqueles que não estão podendo vir por causa de estarem no grupo de risco, por causa da Covid, às vezes com medo da Covid, mas
há também o elemento da apostasia, do enfraquecimento da fé. Então, eu vejo que essa pandemia está fazendo essas duas coisas, e parece-me que está mostrando mesmo o trigo e o joio. Claro, eu tenho plena convicção que o momento da colheita é só no momento da vinda de Jesus. Oxalá que ele venha logo. Mas se Jesus não vier no final dessa pandemia, ainda assim, isso vai ficar claro para mim, que a esperança do evangelho tem motivado alguns, mas ao mesmo tempo o medo da pandemia tem feito muitos se desviarem e abandonarem a fé. Mas isso é interessante porque pesa nosso coração, né, como pastores, assim, de ver gente que está, acho que é saindo da rota, sabe, desse compromisso, né, porque a gente está falando aqui, cara, a gente precisa pensar realmente sobre isso. Mas tem gente que está completamente away, assim, né, cara, simplesmente vivendo para si mesmas, né, abandonando não só o compromisso pessoal com Cristo, mas, né, isso pesa muito no nosso coração diante disso, até da nossa responsabilidade, né, de poder pregar o evangelho, de estar junto com essas pessoas. Sei que isso eu acho que muitos que ouvem a gente também sentem um pouco disso, mas nosso desejo é que todos possam viver de forma integral para Cristo, sabendo que ele vai voltar, a gente vai estar diante dele, esse grande juiz. E como é que seria isso? Eu, geralmente, quando vou aconselhar casais, eu faço umas perguntas assim muito constrangedoras. É só no primeiro encontro. Cara, as pessoas ficam com muita vergonha, sabe, de ter que falar de certa intimidade. Mas eu faço perguntas para verificar se simplesmente está tendo pecado ou não, vivendo vida de pecado para Cristo. E aí, cara, eu falo para eles assim, deixa, é muito melhor você estar constrangido na minha frente do que você ficar constrangido na frente do Senhor Jesus, o reto juiz. Então, parece que as pessoas perderam essa perspectiva, cara, de que vão estar na frente do reto juiz, né? E Jones, manda ver mais aí. Sei que você quer falar um pouco mais. Eu quero só falar mais um pouquinho antes de você passar para o Vinícius e para o Rafa, que eles falam demais, aí não volta para mim mais. Sabe o que é interessante? Assim, a gente tem que realmente refletir sobre a vida. E se uma pandemia dessa não leva as pessoas a refletirem sobre a vida e a intimidade com Deus, o que levará, né? Como que é a dureza do coração? Você tinha falado aquilo que faz a gente repensar os nossos planos, como doença, como aniversário, como a virada do ano, e eu posso dizer que o luto também faz nós refletirmos sobre isso. Uhum. Nós perdemos recentemente um colega pastor chamado Agostinho. Agostinho era conterrâneo meu, rondoniense, morava lá em Nova União, pastor da Igreja Presbiteriana Nova União. Tive contato com ele há 3 anos, lá no Mackenzie. Nós estávamos fazendo mestrado juntos, inclusive fizemos o último módulo juntos em novembro. Estávamos juntos fazendo o módulo e ele veio a falecer no dia 17 de janeiro. Ele tinha 31 anos de idade, deixou 2 filhas, uma recém-nascida, nasceu em novembro, e a esposa. E imagine o seguinte, se há 3 anos atrás eu chegasse, ou alguém chegasse para ele lá no Mackenzie e falasse, olha, você tem 3 anos de vida. O que você faria diferente? Eu fiquei pensando nessa questão. O que faria diferente? São 3 anos, né? Se dedicaria mais às filhas e menos, às vezes, ao academicismo? Não sei, né? O que você faria diferente? Se você soubesse, né, que o seu dia de partida fosse amanhã, né? Jesus, ele conta uma parábola assim, do louco que juntou tesouros, disse, agora eu vou viver. E o próprio Jesus diz, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. Agora pode passar para os meninos que vai falar mais. Eu queria dizer assim, eu acho que isso é muito legal, gente, porque, lógico, a virada do ano sempre traz essa ideia de renovo, de repensar, etc., como a gente já disse aqui, o luto também faz isso, alguns eventos, sustos que nós passamos pela vida, né, a proximidade da morte, coisas nesse sentido. E eu quero fortalecer a ideia do seguinte, o cristão, ele precisa se apoiar no evangelho. Você perguntou, Gustavo, como é que tem sido na igreja? É a mesma perspectiva.
A gente tem recebido aqui muitas pessoas novas, ao passo que muitas outras se desconectaram. Muitas outras, é exatamente isso que você disse aí, o coração da gente dói, porque a gente pergunta, vai atrás, você vê que o interesse, o coração está distante ali do Evangelho. E é interessante perceber como o mesmo acontecimento gera efeitos diferentes nas pessoas. Pessoas que, por causa da pandemia, falaram, poxa vida, eu preciso repensar a minha história, eu preciso encaminhar com Deus, porque realmente esse negócio aqui pode acabar a qualquer minuto. E pessoas que conheciam a Deus, ou pelo menos diziam conhecer, depois da pandemia disse, eu não preciso caminhar com Deus assim tanto, do jeito que eu estava pensando, não. Então, observe como isso, para mim, para o meu coração, isso é assim, muito agoniante, porque é algo que não entra na minha cabeça, é algo que eu não consigo compreender. Como é que uma pessoa que diz compreender o Evangelho e que compreende intelectualmente o Evangelho, simplesmente abandona a Deus agora no meio da caminhada ou faz de Deus apenas um anexo da sua vida? A pandemia veio despertar, repense a sua história a partir de Deus, a partir do Evangelho. Não dá para ser de outro lado. Agora eu vou viver minha vida profissional. Meu amigo, você ainda não entendeu. O dilúvio já aconteceu, a pandemia veio aí, mais um aviso, o mundo está acabando, a sua história está chegando no fim, e eu não sei se a gente vai ter 3 anos. Então, é hora de você repensar a sua história a partir de algo, de um fundamento verdadeiramente firme, que é o Evangelho. Rapaz, eu gosto muito de uma história que certa vez me contaram, né, de o pessoal perguntando assim, se você soubesse que teria mais um mês de vida, o que você faria diferente, o que você mudaria? E teve um senhorzinho que falou, eu não faria nada diferente, eu viveria completamente caminhando junto com o Senhor, fazendo o que eu faço todos os dias. E assim, as minhas palavras finais, para quem está nos vendo, nos ouvindo, é essa, cara. Faz completamente o que você faria todos os dias para o Senhor. Viva todos os dias para o Senhor. Eu queria que vocês deixassem aí uma palavra final para nós, de orientação, de alento, de preocupação para esse restante de ano. Eu só queria fazer uma correção. Eu falei que a Segunda Guerra teve 45 milhões de mortos, foram 85 milhões. É só uma correção, tá? Para vocês perceberem quanto o nosso mundo está frágil hoje. Quando a gente não consegue pensar no futuro, com uma pandemia como a gente está vivendo. E aí, nesse sentido, eu gostaria que a gente pensasse no futuro, o que nós temos com Cristo. O que o Gustavo falou, perfeito, sobre a história desse senhor. Eu vou viver com Cristo, eu vou seguir com fé, né? E aí pode ser um dia, pode ser 3 anos, pode ser 50 anos, assim vai ser minha vida todos esses dias. E por isso, o ano novo não é um novo inédito, não é que eu vou viver uma coisa que eu nunca vivi, pelo contrário, eu continuo vivendo com Cristo. A novidade de vida tá quando quando o Espírito Santo fez morada no meu coração e me transformou. Ali começou meu ano aceitável do Senhor, meu ano novo. Tá? E é esse ano novo que eu espero que você viva. Esse ano novo ele não vai durar 365 dias, ele vai durar o tempo que Deus quiser, que é o seu tempo de vida. E não há outro meio de você viver de forma plena. Senão, a única mensagem que eu tenho para você, se não é Cristo Jesus, é que você tem que se preparar para fechar o seu caixão e se confortar com essa ideia de que a morte é a sua realidade. Tim Keller, ele diz que somos ovelhas marcadas para morrer, se nós somos cristãos, né? Deixa eu dar um conselho da Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Nós vamos estudar ela aqui na Nova Aliança. Eu gosto muito desses primeiros versículos aqui da Epístola, que diz, desembaraçando-nos, tirando o embaraço de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, tendo os olhos fitos ao autor e consumador da fé, Jesus Cristo. É interessante, né? Nós precisamos desembaraçar, não apenas do pecado, mas do peso também. Tem coisas que nós estamos carregando na nossa vida que não é pecado, mas é um peso,
e precisamos jogar fora e continuar essa carreira, essa corrida com perseverança, tendo os olhos fitos em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho. Só em Jesus nós temos a nossa vitória. Então, precisamos olhar para Ele. Eu queria terminar com um texto bíblico também, que está lá em 2 Tessalonicenses. Eu acho que o nosso papo aqui era para ser Ano Novo, Vida Nova, e começou a caminhar Ano Novo, reflita de verdade. Tipo isso, assim. Mas já que a gente está nessa pegada, eu quero terminar com esse texto de 2 Tessalonicenses 1, 7-10, que diz assim: E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade e eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. A gente falou aqui muito sobre a realidade da morte, sobre como isso causa dor, sobre como isso nos leva a uma reflexão para revermos as nossas vidas. E eu queria terminar com essa palavra de ânimo, porque para mim isso é uma palavra de ânimo, é isso que o apóstolo Paulo diz. A vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, se sintam aliviados. Jesus está vindo. Essa realidade é tão certa quanto o ar que a gente respira, e isso deveria fazer você repensar a sua vida, ainda de maneira mais profunda do que a pandemia, do que a morte de um ente querido, do que um acidente muito sério dentro da sua família. Então, que você possa refletir. Ano novo? Sim. Vida nova? Se Deus quiser. Mas isso só vai ser possível no Evangelho. Excelente, amém. Meus amigos, obrigado por esse tempo aqui com vocês, pessoal que nos acompanhou. Em breve, mais um episódio. Esse é o primeirinho desse ano, de muitos que estão por vir aí, gente. E que Deus abençoe vocês. Valeu!